Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um Diário de um Zé. E hoje eu vou trabalhar com esse carinha aqui, um soldadinho comum que eu ganhei do meu amigo Guilherme, né? Vamos trabalhar com ele aqui para transformar ele no Capitão América. Ele é um soldadinho simples, mas vamos tentar fazer alguma coisa bacana aí. Eu quero fazer aquele uniforme clássico dele, aquele uniforme que ele utiliza lá no primeiro filme, com apenas uma jaqueta de couro e aquele escudo clássico dele. Primeiramente eu começo cortando o boneco, tirando aquelas relevâncias que eu não vou precisar, como aquelas mochilas que estavam presas ao boneco. E aqui, como vocês podem ver, eu estou mostrando mais ou menos como ele ficou todo cortado antes de eu começar a colocar a massa. Aqui eu já coloquei o boneco na posição que eu queria. Cortei a perna dele e aqui eu vou colocando mais ou menos aqui para vocês verem como vai ficar e como que eu quero que o boneco fique na posição dele. Aqui eu já coloquei um pouco de massa. Essa massa ela é muito ruim, então eu tive que esperar bastante para ela poder secar. Então, utilizando essa outra massa que eu tinha aqui, eu já vou começar a fazer a camisa que ele usa por dentro, que é aquela camisa com o símbolo da estrela normal do uniforme dele. Com o estilete eu vou cortando essas partes que eu não vou precisar, né? Que depois eu vou vir com a jaqueta para cobrir essas partes que ficaram faltando. Vou dando mais umas apertadinhas para fixar melhor o boneco. Em seguida eu vou colocar esse pedaço de massa aqui por cima, já para começar o processo da jaqueta dele. Vou tirando essas partes aqui para o boneco não ficar muito grosso, a parte da jaqueta não ficar aquela coisa mais grotesca, esquisita. Então eu vou tentando deixar o mais lisinho possível para ficar mais uniforme possível e ficar bacana a nossa peça. Aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei ele na posição certinha, já modelei um pouco da jaqueta e ali eu colei as pernas e o braço com cola quente, que aí depois fica mais fácil, é só vir por cima com a massa. E aqui eu já fiz a gola da jaqueta dele, eu preferi fazer ela depois porque é um processo um pouco difícil, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer gola, então eu preferi fazer assim, achei mais fácil. E eu vou fazer dos dois lados. Aqui ele já pronto com a gola, eu já fui dando umas alisadas um pouco mais com água na massa para incorporar melhor no boneco e não ficar parecendo que foi feito, sabe? Para ficar mais bacana, certinho, lisinho. Aqui, como vocês podem ver, essas partes aqui também, né? Tudo alisando. Para fazer o escudo, eu utilizei um porta-copo e cortei no formato do escudo, mas depois eu vou dar mais uma lixadinha nele para ficar mais bacana. Aqui eu vou cortar essa parte para fazer a base. Eu quero colocar ele posicionado ali em cima, com o pezinho ali, para fazer um dioramazinho bem bacana. Aqui eu vou utilizar esse pedaço de cinto que estava perdido aqui por casa. Na minha casa aqui, era um cinto da minha esposa que ela não utiliza mais, então eu vou reutilizá-lo. E que eu vou cortar em tiras mais finas para fazer o cinto e o coldre que ele usa por cima da jaqueta. Aqui com a super cola, eu já vou passando esse cinto por ele. E depois passar por essas partes aqui. Aqui com o processo terminado. Galera, eu não mostrei como que eu fiz esses bolsinhos, mas basicamente esses bolsinhos que eu fiz foi com pedaços de biscuit que já estavam secos. Eu só fui cortando com a tesoura até dar no formato e depois eu colei de acordo com a imagem de referência que eu estava utilizando. E aí depois é claro que eu vou dar mais um acabamento com a massa para fazer uns detalhes do bolso, desses pequenos bolsos que eu acabei fazendo. Aqui eu já fiz a pintura do nosso escudo, né? Eu resolvi dar umas arranhadas nele para simular como se ele tivesse vindo da guerra, tivesse na guerra mesmo e tivesse tomado alguns tiros ali
escudo dele. Aqui eu utilizei esse pedaço de paninho que eu tinha descartável aqui. Eu vou pintar ele para fazer uma bandeira, a bandeira dos Estados Unidos. Que eu quero fazer esse Capitão América bem patriota mesmo, né? Do jeito que ele é, na verdade. Aqui eu vou utilizar um aramezinho, né? Um pedaço de fio, na verdade, e vou colar, vou enrolar e vou colar para a gente depois fixar na nossa base. E aqui, como vocês podem ver, eu vou pegar mais um pedaço daquele cinto e vou colar para fazer aquela parte do capacete que ele tem que prender. Na verdade, eu não sei nem como se chama isso. Aqui eu usei esse capacete de bombeirinho que eu tinha. Eu achei bacana, achei que já era bem parecido com o do personagem, então eu reutilizei. Aqui, galera, vocês podem ver, eu já passei o primer, porque o primer tanto na base que eu estava fazendo, né, que eu já tinha cortado e fui só cortando e com um pouquinho de fogo fui modelando aquela base ali para o isopor ficar naquele formato. Ali eu furei o pé dele, coloquei um aramezinho para ficar mais fácil de fixar ele na hora que eu for colar. E aqui eu vou utilizar o betume, como eu faço em muitos nos trabalhos meus. Esse betume, como ele é a base de água rasa, como eu já falei, eu utilizo mais ele para fazer base e eu acho que dá um fundo bacana. Aqui, como vocês podem ver, como está ficando a nossa base. E aqui, basicamente mostrando mais um pouco dos detalhes como ficou. Eu já tinha feito os bolsinhos como eu havia dito, e agora vamos passar para a parte da pintura. Para começar essa pintura com a tinta acrílica marrom, né, um marrom um pouco mais barro, um pouco mais avermelhado, eu fui passando ele, mas depois eu vou fazer um dry brush com uma cor mais escura para dar um tom bacana para a peça. E aqui, com esse marronzinho mais claro, eu vou passando na parte da calça dele. E aqui, como vocês podem ver, o boneco já está com um processo bem bacana. Já pintei as luvas, já pintei a bota, a calça e essas partes do coldre dele, os bolsinhos. Eu só misturei esse mesmo marrom com um pouco de preto e diluí na água, e aí eu vim passando por cima para fazer esse tom aí bacana que ficou. Eu achei que ficou bacana. E agora, com a tinta azul acrílica também, eu vou pintar a camisa por dentro dele. Eu vou passar umas duas demãos para a tinta pegar bem no boneco e ficar bacana. E aqui, galera, como vocês podem ver, aqui é a base. A base eu usei um verde e aquele mesmo marrom que eu usei para pintar a jaqueta dele. Primeiro eu passei o marrom, depois eu passei o marrom mais claro e por último eu passei um verde em algumas partes ali para simular que ele está numa área de barro onde tem guerra e tal. E aqui, galera, eu catei um araminho, colei com cola quente na parte de trás para fixar a bandeira, para dar uma impressão de como se ela tivesse o vento batendo nela e tal. E aí eu vou colocar nessa posição. Eu vou deixar ela de lado aqui um pouquinho para mostrar um pouco para vocês do escudo. Aqui o escudo eu dei mais uma sujada nele para ficar bacana, né? Esse é o nosso trabalho por enquanto e o resultado já está completamente pronto. Agora vamos mostrar para vocês aqui o nosso Capitão América com um uniforme clássico. Galera, essa estrela do peito e esse A do capacete dele eu acabei não gravando, porque como são detalhes pequenos, eu tenho um pouco mais de dificuldade para fazer esses detalhes menores, então eu dei um pouco mais de atenção. Mas não tem segredo, com calma e devagar a gente consegue chegar no resultado que a gente deseja. E a pele dele também eu utilizei uma cor de pêssego que eu tinha aqui, diluído na água, e só passei por cima. Depois fiz as sobrancelhas com uma caneta e por último os olhos também com uma caneta azul, não tem segredo. Então é isso, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima!